Alô, alô, muito boa tarde. Vem que o Globo Esporte está em clima internacional nessa terça-feira. Por quê? Porque é semana de Sul-Americana. Amanhã o Atlético joga contra o Caracas da Venezuela e na quinta-feira o Cruzeiro joga contra o Palestino do Chile. Então vamos começar nosso GE com quem joga primeiro? O Galo já está na Venezuela para o início de uma maratona de 5 jogos em 16 dias. Todos os jogos fora de casa. Já tinha tempo que o atleticano não saía assim de um jogo no Mineirão. Pro Galo! O torcedor tava com saudade de gritar que o Galo ganhou no Mineirão. Essa torcida aí é sensacional, porque eu já trabalhei em outros lugares que num momento desse a torcida não vai para apoiar, não. Os caras apoiaram o jogo inteiro. O torcedor conseguiu festejar com o time em Belo Horizonte. Agora vai ter que conviver com a saudade disso um tempinho. O Galo fez as malas para uma sequência de 5 jogos fora de casa. Te falar, haja milhas aéreas, viu? O primeiro destino é a Venezuela, para enfrentar o Caracas pela Sul-Americana nessa quarta-feira. Depois, tem viagem para o interior de São Paulo, para o duelo contra o Mirassol no Brasileiro. De lá, o destino é o Paraná, terceira fase da Copa do Brasil contra o Maringá. Dali para Caxias do Sul, o pulo é mais curto. Jogo contra o Juventude pelo Brasileiro. Então, partiu Chile. Última parada contra o Deportes Iquique na quarta rodada da Sula. Fala sério, é tanta viagem que fica até difícil fazer as contas, né não? 3 jogos seguidos fora de casa. 5? Exatamente. 5 jogos seguidos é que a gente vai emendar quase 3 juntos, né? Uma viagem já vai emendar 2. A gente deixa a família sozinha em casa, mas a gente precisa fazer isso pelo nosso trabalho. Contra o Caracas, o Galo leva na bagagem boas memórias do ano passado. Venceu o time 2 vezes pela fase de grupos da Libertadores. Foi uma boa campanha que a gente fez na Libertadores, mas sabemos que esse ano tudo mudou, é tudo diferente. Mas para esse primeiro compromisso, teve gente que ficou para trás. Hulk foi liberado da viagem para fazer fortalecimento físico. Scarpa também ficou no Brasil, mas para acompanhar o nascimento do filhinho ontem. Ai, que bonitinho, hein? Os dois vão ter que encontrar o time no meio do caminho, porque o elenco do Galo só volta a jogar em Belo Horizonte no dia 11 de maio contra o Fluminense. Agora, só resta saber, jogo no Mineirão ou na Arena? Pra ser sincero, eu não tô sabendo, né, quando vai voltar, mas é a nossa casa, né, onde a gente tem que se impor. Acho que todo mundo vai ficar feliz em voltar a jogar lá assim. Aí, a Lud deixou a pergunta, o jogo contra o Fluminense vai ser no Mineirão ou vai ser na Arena? Papo para João Vitor Nunes, que está na Arena do Galo. Ô João, muito boa tarde para você. Me conta aqui, já tem alguma novidade sobre a grama sintética? Já tem uma atualização para o Galo voltar para a Arena? Muito boa tarde para você, meu velho. Oi, Marcelo. Ótima tarde para você, para todo mundo ligado aqui no GE. Pois é, né? A expectativa era de retornar no dia 11 contra o Fluminense aqui para a Arena do Galo. Porém, parece que não vai acontecer, né? A gente vem acompanhando essa novela do gramado sintético, né? Já está fazendo a aplicação do material que chegou até Belo Horizonte, mas 40% do tapete, né? O gramado mesmo, que vai ser aplicado aqui na Arena, ainda está preso no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, por conta de uma greve da Receita Federal. A gente está acompanhando essa história, né? Desde que começaram essas obras, né? Então ainda não há expectativa de quando vai ser essa liberação. A gente ouviu também o CEO do Atlético, Bruno Musi, e ele vai falar sobre essa expectativa também para voltar a jogar aqui na Arena do Galo. Não tem como eu prever. Eu só consigo ter essa previsão no dia que a grama estiver aqui. Tão logo a gente tem aqui o choque pad e a grama liberada, a gente imagina aí 10 dias para poder instalação. Nós estamos trabalhando insistentemente aqui todos os dias para poder ter isso o quanto antes aqui dentro. Ô João, falando agora sobre o time, a Lud falou pra gente na reportagem sobre os desfalques de Hulk e Scarpa, mas outros jogadores também são desfalques certos, né, não é isso?
Pois é, a lista é longa, né? O Guilherme Arana com problema na coxa direita, o Alan Franco com a lesão no joelho, além disso o Júnior Santos, o Cadu, o Caio Maia, enfim, é uma lista generosa, né? O Igor Gomes também chegou nessa lista, machucou o dedo durante o jogo contra o Botafogo, uma fratura no dedo, passou por cirurgia também e é outro que está cortado, né? Além dos nomes já citados, né, o Hulk e também o Gustavo Scarpa. O Scarpa, por esse motivo especial, o nascimento do filhinho dele, né, mas a expectativa é de que o Hulk e o Scarpa já estejam também disponíveis para o jogo contra o Mirassol. Marcelo. Muito obrigado pelas informações, João Vitor Nunes. Cara, aqui era por volta de 00:30, mais ou menos 1 e pouquinho da manhã aí do Brasil, 1:30 da manhã aí no Brasil, viu? Foram cerca de 8 horas entre o aeroporto de Confins e Caracas, né, com aquela escalinha e tal, mas foi um voo bem tranquilo. Os jogadores chegaram também bem tranquilos, e agora é ver o que faz o técnico Cuca, né? O Cuca vai organizar esse time agora na parte da tarde. Tem uma série de desfalques, jogadores importantes não vieram para cá, para Caracas. O Igor Gomes, que ontem passou por uma cirurgia no dedinho da mão esquerda, colocou um pino ali para a fixação da fratura que ele teve no jogo contra o São Paulo. O Gustavo Scarpa também não veio, ficou acompanhando em Belo Horizonte o nascimento do segundo filho dele, e também o Hulk. O Hulk já tinha dado esse indício aí, né, na entrevista coletiva após o jogo contra o Botafogo, que iria deixar o Hulk fora. O Hulk ficou fazendo controle de carga, viu, CJ? O Hulk vinha também veio de uma lesão, depois de uma sequência de jogos aí, fez com que o Hulk, deixa eu só ajeitar isso aqui, para não ficar caindo demais, isso. Depois de uma sequência de jogos, o Hulk, depois dessa lesão, tinha que parar um pouquinho, e aí o Atlético, usando esse jogo contra o Caracas, entendendo que o momento é esse, até porque vai de uma sequência forte de jogos agora também. Vão ser 5 jogos fora de casa, e depois a gente emenda 6 jogos em Belo Horizonte, CJ. 5 jogos, 6 jogos, mas aqui, contra o Mirassol, quem já tem retorno garantido no final de semana do Campeonato Brasileiro? Scarpa e Hulk. Só, né? Esses aí voltam, com certeza. O Igor Gomes deve ficar cerca de 2 semanas fora. Os outros ainda nem começaram o período de transição. Aí a gente fala Júnior Santos, Palácios, e a gente fica no... E Alan Franco, né? Agora, o Patrick voltou, tá? Viajou com o grupo, tá por aqui em Caracas, na Venezuela, para esse confronto. CJ, o grande problema do Cuca hoje vai ser armar o ataque atleticano, né? Porque ele está sem vários jogadores importantes. Ali na defesa é bem provável que o Cuca use o Rubens na lateral esquerda, tá? Não sei se na direita vai o Natanael ou vai o Sarabia. A dupla de zaga também, talvez ele possa poupar o Lianco ou o Júnior Alonso, se bobear até os dois. Agora, no meio campo não tem muito o que fazer. Ele tem Fausto Vera e Gabriel Menino. Menino foi bem, pediu passagem no jogo passado contra o Botafogo, não deve perder espaço. Você tem o Bernard, que vai ter que jogar, né? E vai ter que jogar, que eu falo, não é que o Cuca vai ter que escalar, não. Ele tem que pegar esse jogo e jogar bola. Mostrar que o Bernard ele tem condição de brigar por alguma coisa nesse grupo atleticano. E aí vem os 3 demais ali do meio para frente. Rony Coelho devem jogar. Aí ele tem para o meio campo quem? O Caio Paulista, que é uma opção para jogar aí pelo lado direito do ataque. O Rony centralizado, o Coelho pela esquerda. Ou então ele faz diferente, põe o Rony mais aberto, o João Marcelo centralizado e o Coelho pela esquerda. Eu tendo a achar que o Caio Paulista é uma opção para o meio e não para a lateral, viu? Porque o Rubens entrou e foi muito bem na lateral no jogo contra o Botafogo, e o Caio, nos 2 últimos jogos, não foi tão bem assim. Aí, igual o Rafa vem falando, você contrata o cara, põe ele na lateral, e aí 2 joguinhos mal, você tira ele completamente. Para não tirar ele completamente da lateral, pode ser que o Caio dê uma migrada ali para o meio campo. Fica sendo uma opção, viu, CJ? E você não acha que ele pode também, além do Caio, colocar o João Marcelo e dar uma seguradinha ou no Rony ou no Coelho? Aí é uma opção mais ousada do técnico Cuca, poupar praticamente todo mundo, né? O Cuca não tem muito esse perfil de poupar o time inteiro. O Atlético disputa com o Caracas a liderança do Grupo H da Copa Sul-Americana, e o Caracas ele é bem diferente. Até a gente falou com o Bernard na saída
do aeroporto a respeito desse time do Caracas, e a gente tem esse trecho para trazer daqui a pouquinho para a galera. Mas é um time diferente daquele que tomou 2 goleadas de 4 para o Atlético ano passado, né? Tomou um 4-0 e um 4-1. Então, é uma opção, mas aí tem que ver como que vai ser o restante da montagem do time para o Atlético não jogar com 8, 9, 10 reservas no começo aí de Copa Sul-Americana, viu, CJ? E como é que tá a agenda atleticana hoje, durante o dia, hoje terça-feira, para o jogo amanhã? Tem um treino hoje à tarde, e aí o técnico Cuca definindo essa montagem de elenco, a gente vai acompanhar a atividade num estádio aqui pertinho, não é no estádio Monumental Simão Bolívar, que é onde o Atlético vai jogar, mas é num estádio aqui pertinho, a gente vai lá conferir essa última atividade do Atlético na parte da tarde, para poder trazer todas as informações certinho amanhã aqui no 98 Esportes, e também já no 98 Esportes, segunda edição hoje à noite, a gente vai trazer esse provável galo mais certo do que pode fazer o técnico Cuca. Tá com muitos problemas de DM, e um problema de última hora, ainda falando em DM, né? Da informação que surgiu trazida pelo Hugo Mendes no Twitter, de que o Júnior Santos teria sido vetado pelo SIGA e pelo departamento médico, e mesmo assim houve uma insistência da diretoria e do próprio Cuca para a contratação. O que a gente conseguiu apurar é que não houve um veto do departamento médico, que houve sim uma recomendação do SIGA do risco da contratação do Júnior Santos por conta do histórico de lesão dele, mas mesmo assim o Atlético preferiu investir no jogador por ter sido um jogador importante nas 2 últimas temporadas para o Botafogo e por entender que tem as características que o Atlético precisava naquele momento, principalmente para jogar pelo lado direito do campo, onde o Cuca quer um jogador. Agora, o Júnior Santos chegou de fato, CJ, isso aí é uma situação que eu consegui apurar dentro do clube, chegou de fato com um desequilíbrio muscular, uma musculatura completamente enfraquecida, muito por erro dele também, tá, CJ? Porque ele veio de um período sem jogar no Botafogo no ano passado por conta de lesão, voltou já na reta final do campeonato e aí foi utilizado em alguns momentos ali pela comissão técnica do Botafogo, inclusive entrou e fez o 3º gol na final da Copa Libertadores da América, e saiu de férias. No que ele saiu de férias, em vez de ele seguir um planejamento de fortalecimento muscular, ele largou completamente, chegou com a musculatura totalmente enfraquecida à Cidade do Galo, e na mesma semana já jogou, porque o Atlético ainda não tinha sequer contratado o Rony Coelho, chegou para jogar o Júnior Santos, jogou, teve aquela lesão, aquela primeira lesão na panturrilha, aí voltou, ainda precisando de um trabalho de fortalecimento muscular, ainda assim foi feito um trabalho forte de fortalecimento com ele, ele tentou treinar além, como o próprio Cuca disse numa entrevista coletiva também, e nesse além que ele tentou treinar, ele abriu a musculatura da coxa, então um trabalho que o Atlético vai ter que fazer de reequilíbrio muscular com o Júnior Santos, e acredito que seja pouco provável que ele retorne ao time antes da parada do Super Mundial. Vai usar esse período de preparação para, de fato, fortalecer a musculatura de uma forma adequada para poder voltar nesse segundo semestre com uma capacidade física melhor, o Júnior Santos, e aí sim, né, mostrar que esses 6 meses de salário não foram jogados no lixo, já que o Atlético vai pegar o cara aí pelo menos de fevereiro a julho sem conseguir utilizar o Júnior Santos a contento, né? Pois é, e nós estamos falando aqui de 22 de abril a maio, a junho e julho. 3 meses aí de preparação e de equilíbrio, mas também se o atleta não se cuida, até indo em cima da sua informação aí não tem SIGA, não tem DM, não tem fisiologia que suporte se o atleta também não se cuidar. Um exemplo é o Hulk, que está chegando aí aos 40 anos e se cuida em feriado, férias, dia útil, inútil. O próprio Hulk disse, né, CJ, que nas férias dele ele tirou ali seus 10, 15 diazinhos para largar, para descansar de fato, mas que depois ele tem que voltar à atividade para chegar numa condição boa ao clube, né? E uma pessoa com quem eu conversei da comissão técnica atleticana falou, olha, se ele estivesse aqui com a gente já no final do ano, as férias dele seriam diferentes. Ele teria pelo menos
uma rotina de 1 hora e meia de trabalho físico para poder cumprir por conta dessa lesão que ele teve, mas não foi assim, chegou das férias, já chegou jogando e acabou estourando a panturrilha e agora estourando a musculatura da coxa. Para completar, queria falar sobre o Galo, que precisa de mais vendas de atletas, até por conta de toda a dificuldade com o fluxo de caixa, e parte dessa grana pode vir da Ucrânia. É que o atacante Bruninho, que já havia sido emprestado para 8 clubes diferentes, enfim, parece ter se firmado. Ele foi negociado em setembro do ano passado para o Karpat da Ucrânia, empréstimo com opção de compra, e a julgar pelos números dele por lá, a tendência é que o negócio seja fechado. O Bruninho soma 20 jogos com 8 gols e mais 2 assistências com a camisa do clube ucraniano. Importante lembrar que o Galo espera por uma notificação do Karpat para que a negociação em definitivo seja concretizada. O Bruninho tinha fechado com Boa Vista de Portugal um empréstimo de uma temporada, chegou a participar de 5 jogos da pré-temporada do clube português, quando surgiu a informação de que o Boa Vista teria dificuldade no registro dos atletas, tudo por causa de uma dívida relacionada a seu estádio. Para não correr o risco de o Bruninho ficar lá sem ser utilizado, encontrou-se uma solução em setembro da ida dele para a Ucrânia. Era a única janela aberta na oportunidade e a escolha parece ter sido super bem sucedida. O jogador vai bem por lá, titular absoluto de um Karpat que surpreende no campeonato ucraniano, ocupando a 4ª colocação na classificação geral.